Eric Hobsbawm impera no sistema educacional, em todos os níveis dele. A sua visão do mundo contemporâneo é tida como autorizada, e citá-lo e acompanhá-lo é entendido como estar ao lado correto da interpretação do passado. É compreensível que seja assim. Hobsbawm foi, durante décadas, o principal historiador marxista do Ocidente. E, enquanto tal, recebeu todo o apoio da intelectualidade, das editoras e das mídias em geral. Houve um imenso esforço em traduzi-lo e reeditá-lo permanentemente. Sempre foi importante para os interessados que a visão de mundo marxista pudesse ser difundida e fosse capaz de moldar as consciências com um determinado olhar sobre as coisas, especialmente sobre a história. E, nesse sentido, Hobsbawm dedicou-se a vulgarizar, a tornar pública essa visão. O esforço para popularizá-lo foi, portanto, geral no meio das esquerdas. Hobsbawm foi um historiador que esforçou-se por aplicar ao estudo da história vários aspectos do pensamento marxista, inclusive alguns que eram menores ou não claramente perceptíveis em sua dimensão histórica. É o caso, por exemplo, do tema dos bandidos sociais, que Hobsbawm desenvolveu a partir da singela, mas tão incrível, afirmação de Marx na ideologia alemã de que o conceito de crime deve ser definido como a luta do indivíduo isolado contra as relações dominantes. Se assim for, o criminoso é, em sua essência, um reagente, um resistente isolado contra relações de poder impostas a ele pela, entre aspas, classe dominante. Os problemas éticos e morais implícitos nessa afirmação são significativos, pois, por ela, pode-se justificar o crime e qualquer transgressão possível. Isso representa, além do mais, uma violação da regra de ouro como horizonte ético necessário, isto é, não desejar ao outro o que não gostaria que fosse feito a você. Essa afirmativa, de fato, de Marx, admite a possibilidade de que bandidos adquiram, dentro da teoria, o perfil de justiceiros, movidos por um sentimento de reparação social. Assim, suas ações passam a ter alguma legitimidade. Isso faz com que Virgulino Ferreira, o Lampião, por exemplo, possa ser considerado um tipo de herói. Evidentemente que, para aqueles que tiveram seus bens roubados, para aquelas que foram estupradas pelo seu bando e para todos que tiveram suas vidas destruídas pela imoralidade do ato criminoso, essa possibilidade é inconcebível, como é para qualquer um que seja vítima de semelhante ação. A elevação de tal pessoa à condição de justiceiro é péssima também para o processo formativo pessoal, pois como pode ser um exemplo alguém que constrói sua vida através do roubo? Mas a construção da imagem de um bandido social, que acima de tudo reage a um poder autocrático, seduz aqueles que acreditam que as suas próprias transgressões podem ser justificadas de alguma forma, ou que acreditam que os ressentimentos pessoais ou a inveja são elementos legítimos para sustentar as ações humanas no mundo. Hobsbawm, assim, levou a sério a proposta de comprovar, de alguma maneira, as proposições de Marx na história, mesmo que para isso fosse forçado a iludir, isto é, a voltar-se contra o senso comum e ignorar o sofrimento humano gerado pelo descontrole das paixões, pela inveja e pelo desajuste. Existe em Hobsbawm essa insensibilidade à subjetividade do outro, que é própria do pensamento marxista. Não importa muito o que os outros sentem, o que os outros passam, suas dores interiores, suas alegrias circunstanciais ou duradouras. Importa o império dos conceitos, o rude predomínio da teoria. E a teoria diz que os interesses econômicos dos juristas, interesses de poder, é que determinam o espírito das leis, e não a necessidade de preservar o humano do outro humano. A lei visa, segundo Marx, garantir a propriedade privada. A lei interessa, portanto, a classe dominante. Assim, quando uma pessoa se volta contra uma lei, Marx entendia que ela reagia contra a classe dominante que se estrutura sob o princípio da propriedade privada. Alguém sofreu com um ato criminoso, não importa muito. Tal pessoa sofreu não porque o cangaceiro roubou e estuprou, mas porque a classe dominante estabeleceu a lei. O cangaceiro é inocente. Tal crime deve ser imputado à classe dominante que criou a razão do crime, a lei que garantia a propriedade privada. Mas existe essa coisa, a classe dominante? Esse é um tema complicado,
Marx nunca definiu claramente o que vem a ser isso, porque, de fato, é difícil aceitar que pessoas, apenas por viverem a partir de um determinado tipo de atividade econômica ou desempenharem um papel análogo qualquer na sociedade, devam pensar e agir, todos, da mesma forma, ou que tenham os mesmos interesses e objetivos. A realidade nos mostra, ao contrário, que o magnata que vive do sistema financeiro pode ser perfeitamente capaz de financiar grupos de extrema esquerda, e não é apenas um caso isolado. Ou que interesses conflitantes podem existir dentro de um mesmo grupo social, mesmo porque sempre há competição entre indivíduos, por razões econômicas, mas também individuais e existenciais. Nada parece indicar a existência de uma coerência necessária de atitudes e visões políticas entre indivíduos que desempenham essas mesmas funções dentro da sociedade. Então, de onde pode ser legítimo o saque perpetrado por um cangaceiro? Na verdade, de lugar nenhum. A mesma lei que garante a inviolabilidade de uma fazenda, de uma propriedade, de uma indústria, é a que garante o direito de viver de um mendigo. O direito de propriedade é o direito à vida, pois propriedade, em seu sentido maior, é a propriedade do próprio corpo. O roubo é um ato condenável do ponto de vista moral e ético, e tão naturalmente condenável que exige sempre a violência para ser realizado. Uma história que nega esse fato é a história que se volta contra a realidade das relações que sempre foram estabelecidas entre os seres humanos. E essa é a história que faz Hobsbawm. Pode ser que tal concepção expresse, no elogio do crime, uma sinergia não totalmente assumida entre a teoria e o ato criminoso. Sinergia entre a agressividade de um pensamento, como o de Hobsbawm, que violenta o senso comum e destrói os valores, com a violência do cangaço. É como se Hobsbawm dissesse: nós também somos ladrões e destruidores. Nos move o mesmo sentimento dos cangaceiros e é legítimo agir assim. O objetivo desse tipo de história é destruir a legitimidade das boas ações, justificando o império do ressentimento e dos desejos. Usar a falsificação dos sentidos dos atos humanos para legitimar outros crimes, principalmente o da destruição da consciência, em prol de uma teoria ilusória. É surpreendente que a obra de Hobsbawm tenha tanta legitimidade e seja tão universalmente lida, sendo ela tão daninha ao ser humano. Mas assim são as escolhas humanas.